Meus irmãos e minhas irmãs, vamos nesse momento unir os nossos pensamentos e direcioná-los ao nosso querido Mestre Jesus, para formar assim um grande foco de luz e irradiá-lo, levando paz, saúde, amor e conforto espiritual a todas as pessoas e lugares onde pousarem os nossos pensamentos. Inicialmente, voltemo-nos para os nossos lares, solicitando ao Divino Mestre que retire todos os fluidos deletérios que ali possam estar e que preencha os nossos lares com harmonia, saúde e luz. A seguir, vamos direcionar os nossos pensamentos para todas as crianças, que Jesus as proteja e lhes propicie todas as condições necessárias para que cresçam e desenvolvam-se cercadas com muito amor, carinho e afeto. A todos aqueles irmãos que vivem abandonados pelas ruas, que a providência divina estenda a sua mão generosa sobre todos eles. Aos enfermos, que Jesus derrame sobre eles bálsamos salutares para revigorá-los e atenuar as suas dores. Aos recém-desencarnados, que os benfeitores espirituais possam acolhê-los com muito amor e direcioná-los a uma colônia espiritual para receberem os recursos que necessitam. Aos suicidas, que Deus possa aliviar-lhes as dores causadas pelo ato impensado que praticaram e lhes dê uma nova oportunidade para reencarnar. Aos idosos que vivem nos asilos, que eles sejam tratados com respeito, dignidade, carinho e amor. A todos aqueles que nesses momentos tensos enfrentam angústias, ansiedades e medo, que a paz de Jesus possa envolvê-los e devolver-lhes o ânimo e a esperança. Aos reencarnantes, que eles sejam recebidos com muito amor e que possam também completar o propósito que aqui os trouxe. Que a luz divina possa também envolver todo o nosso orbe terrestre, para que a transição para um mundo melhor possa ocorrer conforme os desígnios de Deus. Vamos agora pedir pelas nossas águas. Divino Mestre, pedimos a vós, Senhor, que magnetize-as com seus fluidos benéficos, para que elas possam nos dar o vigor físico, o equilíbrio que tanto necessitamos. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos acompanharam nessas irradiações de luz e amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Saudações, queridos irmãos. É uma grande satisfação estarmos aqui novamente para mais uma exposição da Casa Espírita Fraternidade e aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje com o tema Livre-Arbítrio e Renovação. Para tanto, foram-nos indicadas duas obras, o livro Luz Imperecível, da editora União Espírita Mineira, capítulo 157, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, o dever. Deus, nosso Pai misericordioso,
Ao criar os espíritos, cria-os simples e ignorantes, nada os impõe, e proporciona-lhes o livre-arbítrio para que possam trilhar a sua jornada e edificarem o próprio progresso. Sem o livre-arbítrio, seríamos máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos ou méritos pelas conquistas realizadas. É o livre-arbítrio que nos capacita de decidir por nós mesmos, porém, conforme fizermos nossas escolhas, teremos de enfrentar as consequências e responderemos pelos nossos próprios atos. Logo, somos livres para semear, mas colheremos o que tivermos plantado. Deparando-nos com a realidade do nosso mundo, vimos ainda muitas dores, doenças, sofrimentos, lágrimas escorrendo pelas faces e tantas outras coisas que aos nossos olhos parecem injustiça. E às vezes ficamos intrigados a nos questionar: por quê? Qual a razão para tudo isso? Por estarmos num estado evolutivo muito aquém, com a nossa ignorância ainda latente no ser, nem sempre nossas escolhas são corretas, pois como seres egoístas que somos, pensamos muito em nós, esquecendo-nos do próximo. E assim, optamos por aquilo que nos convém, motivando-nos pela busca do prazer, do viver a vida, gozá-la intensamente, pensando em sermos dessa forma felizes. Além disso, nutrimos paixões em que o ego se manifesta por meio do orgulho, da vaidade, da inveja, dos ciúmes, dentre tantas outras. Passamos por várias encarnações a cometer tais equívocos, agindo no nível de consciência do sono. Achamos-nos autossuficientes, expressamos nossa rebeldia, afastamo-nos de Deus e vivemos conforme nossa própria vontade. Mas o caminho trilhado com rebeldia, quando nossa vida é centrada na inversão de valores, no materialismo sensualista, na busca das ilusões, na aquisição da felicidade por meio de fazer e ter as coisas e do parecer ser aquilo que não somos, proporciona-nos o desequilíbrio, o vazio existencial e as doenças relacionadas com a falta de sentido da vida. Cedo ou tarde, a dor e o sofrimento advirão, consequências do mau uso do livre-arbítrio. Mas Deus, em sua infinita bondade, jamais nos abandona e sempre nos envia seres mais evoluídos, para que possamos despertar da letargia e começarmos o compromisso por nossa própria vontade, o de desenvolver a nossa individualidade. Foi assim que ele designou o seu Filho Jesus para que viesse à Terra e trouxesse-nos sua mensagem de amor, principalmente demonstrada através dos significativos exemplos legados pelo Mestre. A fim de que aquele povo simples e ignorante pudesse entender sua palavra, ele utilizava-se de uma linguagem figurada, onde retratava situações de suas vivências, como assuntos domésticos e de família, usos e costumes sociais e a vida rural. No capítulo 9, versículo 23, Lucas registra no seu evangelho as seguintes palavras de Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Na frase "e dizia a todos", isto é, não falava somente aos seus discípulos, mas a toda a multidão que o ouvia. E hoje, sua mensagem continua viva para que a ouçamos também. A expressão "se alguém quer vir após mim" significa unir-se a ele, pois sabemos que Jesus era seguido por multidões, mas andar atrás dele não significa ser seu seguidor, tanto que temos como exemplo o momento da decisão da sua crucificação
em que o povo o escolheu ao invés de Barrabás. Jesus nos convida a segui-lo, não nos impõe, respeita o nosso livre-arbítrio, mas é claro que o convite para segui-lo se refere a ele e não a outro líder religioso, a um intermediário. O ensino a ser seguido é o que ele nos deixou, não o que fizeram ou tentaram fazer do seu ensino, porque os homens deturparam seus ensinamentos e muitas crenças adotaram aquilo que mais lhes convinha. Negar-se a si mesmo é ser fiel à causa do Evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. Cristo recomendou, em primeiro lugar, que negássemos a nós mesmos se quiséssemos segui-lo, que negássemos nossas paixões, nossos desejos materiais, nossas próprias razões, nosso orgulho, nosso egoísmo. É parte essencial para a compreensão do Evangelho do Mestre que tiremos do primeiro plano a satisfação das nossas próprias vontades, pois elas não prestam senão para o nosso proveito próprio. O Evangelho de Jesus só pode ser seguido por aqueles que buscam a abnegação, o que podemos definir como a renúncia dos próprios desejos em prol de um bem maior. Ora, evidentemente, abrir mão de nossos desejos não importa dizer que é necessário nos privarmos do bem que possamos fazer a nós mesmos, já que é indispensável que cuidemos da nossa saúde mental e fisiológica e nos proporcionemos momentos de lazer, descanso e entretenimento. No entanto, é necessário discernimento para compreendermos quando os nossos desejos não estão viciados pelos mistérios de ordem exclusivamente material, cegos pelo orgulho e pelo egoísmo. Se assim não fosse, o principal ensinamento do Mestre não seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se quisermos seguir Jesus, se elegermos seus ensinamentos como roteiro para a nossa vida, deveremos renunciar a muitas coisas, começando a trabalhar as próprias imperfeições, como o egoísmo, o orgulho, que são a base dos outros males. É indispensável esforçarmos-nos, perseverarmos no trabalho da renovação intelectual e moral e fazermos todo o bem possível. O caminho para a evolução é árduo, áspero, nele carregamos dificuldades, as provas, as expiações geradas pelas ações livremente praticadas. O convite de Jesus não deixa dúvidas. Quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, é importante nos reportarmos à época de Jesus aqui na Terra. Imaginemos que estamos em pé, numa esquina em Jerusalém, no primeiro século. Um homem carregando uma cruz passa pela nossa frente, escoltado por soldados romanos. O que vai acontecer com aquele homem? Amanhã, o que restará da vida dele? Ele está indo para a morte. A cruz simbolizava dor, vergonha e morte. As pessoas crucificadas sofriam muito. Hoje, já não somos crucificados no madeiro como outrora, mas precisamos carregar o peso das nossas obrigações e deveres, sermos responsáveis. Transformarmos aquele homem velho, arraigado em nosso ser, cheio de vícios e defeitos, num novo homem mais generoso, mais complacente, que saiba perdoar, que seja mais tolerante, mais paciente, caridoso, pois o homem dedicado e prático é aquele que, não gostando de suas atitudes, as renova, fazendo de si um homem bom, movido pelo amor. As mudanças dos valores íntimos cabem a cada um fazer, pois são tarefas individuais para a grande transformação do ser. Ao aceitarmos Cristo como modelo e guia para nossas vidas, surgirão outros obstáculos também, pois nem sempre aqueles com quem convivemos estão preparados para a mudança. Somos individualidades, cada um tem seu despertar e seu grau evolutivo. Muitas vezes somos taxados por bitolados.
Se cometemos um erro, somos cobrados como se fôssemos seres perfeitos. E se tivermos olhos para ver, perceberemos pessoas queridas sendo utilizadas pelos espíritos imperfeitos para nos atingirem. As provas e os sofrimentos pelos quais passaremos também constituem a cruz que devemos carregar com calma, paciência e resignação durante nossa existência. As dificuldades e as dores são necessárias para o nosso aprendizado e aprimoramento espiritual. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo será cumprir os nossos deveres diários com a melhor boa vontade e conforme os ensinos do Mestre. Em nossa vida, há inúmeras situações que consideramos como provas difíceis, ou seja, cruzes pesadas demais, pois encontramos dificuldades em aceitá-las. Os conflitos na família, os preconceitos na sociedade, as doenças prolongadas, a injustiça aparente, a ingratidão dos amigos, a dificuldade financeira, entre outras. No entanto, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, não nos coloca dificuldades e sofrimentos maiores do que possamos suportar. O fardo é proporcional às nossas forças, assim como a recompensa será conforme a nossa resignação e coragem. A opção pela cruz é trabalho árduo, lento, progressivo, onde pouco a pouco domaremos nossas imperfeições, transformando-nos num ser mais humano, deixando nossa luz brilhar. Deus quer que os seus filhos evoluam e assim, aquele homem de evolução primária tem o livre-arbítrio limitado, restrito, pois não consegue discernir o bem do mal. E ao optar pelo caminho da porta larga, das facilidades, acaba fazendo suas escolhas de forma equivocada e mais tarde sofrerá os desafios que a vida lhe cobrará. Porém, ninguém é fadado eternamente ao insucesso. Conforme vamos evoluindo em conhecimentos, mais discernimento teremos e a lei divina, íncita em nossa consciência, alerta-nos do certo ou errado. Se ouvirmos o chamamento de Jesus, necessário é que renunciemos a nós mesmos, a todo egoísmo, ao orgulho, à maledicência, às expressões de vaidade, isto é, abandonar os nossos vícios e sentimentos inferiores para tornarmos-nos verdadeiros discípulos do Mestre. À medida que se desenvolvem os novos valores, na proporção que ele penetra o coração, vai se consolidando em nós o homem novo, que irá substituir sem saudosismo o homem velho. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos afirma que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Conforme vai ocorrendo nossa evolução, novos conhecimentos são adquiridos e maior se torna a nossa responsabilidade, pois já possuímos o discernimento entre o bem e o mal. Sabemos o que é certo ou errado. Assim, temos o dever de vivenciar o que aprendemos nas diversas situações que a vida nos apresenta, seja no lar ou no meio social. Pois quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Exemplo, saber silenciar ao invés de rebater numa discussão, não ficar com o troco a mais que recebemos, pois aquela pessoa provavelmente terá de ressarcir do bolso dela aquela despesa, não furar a fila, coisa muito comum hoje em dia, que as pessoas que furam a fila ainda acham que fizeram uma grande coisa, enquanto estão deixando outros tristes. Então são pequenas coisas que, conforme o novo ser que vai brotando em nós, já não conseguimos consentir com certas coisas que antes fazíamos, com aqueles erros cometidos outrora.
Mas ninguém está deserdado. Todos terão no concerto divino a sua oportunidade de transformação para o bem. Chegará para cada um o momento de despertar, no qual aquele filho rebelde cairá em si e verá o quão equivocado estava. Foi assim que aconteceu com Paulo de Tarso, antes chamado de Saulo, quando a caminho de Damasco, com o objetivo de encontrar Ananias, o qual perseguia por ser um seguidor das ideias do mestre, eis que, cavalgando por essa estrada, foi envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar, e sua visão dilatou-se ao infinito, e outra luz lhe banhou os olhos deslumbrados, e viu surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu ao seu encontro. Ouviu a voz que lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas não sabendo de quem se tratava, perguntou: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. A partir desse instante, houve a modificação daquele irmão que de perseguidor dos cristãos passa a ser seguidor do Cristo e se torna o maior disseminador do Evangelho de Jesus. Mas muitas cruzes enfrentou, entre elas o abandono da sua família e amigos. Muitos o taxaram de louco, foi preso, entre outras dificuldades. Porém, permaneceu firme nos ideais renovadores a ponto de afirmar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta frase está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O tempo urge, já se passaram mais de 2000 anos e ainda há muitos adormecidos. É necessário despertar, mas para isso temos de utilizar a maior de todas as potências íncita em nosso ser, a vontade. Ela é o princípio superior, o motor da existência, a alavanca da alma para as realizações espirituais e nos impele à evolução. Temos o livre-arbítrio e quanto mais nos aproximamos do que Deus quer para nós, tudo fica mais fácil, o caminho se torna menos árduo e mais felizes seremos. Essa liberdade tem de estar subordinada ao domínio das nossas emoções e que cada vez mais façamos a vontade divina, pois é a oportunidade de alavancarmos o nosso progresso. Jesus afirmou que se quisermos segui-lo, será necessário renunciar a nós mesmos e tomar nossas cruzes. Essa renúncia não será improdutiva, é imprescindível que ela apresente rendimento de valores espirituais em nosso favor e em benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem dos outros. Dessa forma, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo oferece, dentro das quais somos convocados pessoalmente a esquecer-nos, visando a construção da felicidade geral. Jesus sabia que nesse caminho em busca da luz, a caminhada não seria fácil desde o começo. Nós nascemos nessa terra por alguma razão, carregando uma ou várias cruzes, as quais não podemos deixar no caminho, já que caminhar sem carregar o peso de nossas obrigações e deveres seria o mesmo que não caminhar. É imprescindível para que nos tornemos verdadeiramente cristãos que aprendamos a suportar o peso que a vida nos aplica aos ombros com resignação, ânimo, fé e esperança. Carreguemos, portanto, a nossa cruz com coragem e renovação, que possamos abrir mão de coisas que serviriam apenas para nossa satisfação, em detrimento do trabalho no bem e em prol do próximo. Dessa forma, a cada dia que passa, nos tornaremos melhores seguidores do Mestre.
Se quisermos o progresso do nosso espírito, assumamos nossas responsabilidades perante a vida com renúncia e coragem, tendo sempre Jesus como modelo e guia. Só assim conseguiremos a renovação tão necessária ao nosso ser. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Jesus, agradecemos a vós, Senhor, pelas bênçãos que constantemente derramas sobre todos nós, pela vossa luz que nos protege e ilumina os nossos caminhos. Também, muito gratos somos a vós, Senhor, por esses momentos de reflexões que acabamos de receber. Que a sua mão amiga esteja sempre estendida para nos dar o amparo que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.